Isaías 61. O tema de hoje é revestindo-se da glória de Deus, ou revestindo-se da presença gloriosa de Deus. Isaías 61, nós leremos somente o versículo 1 e 2, parte A. Por que parte A, né? Para nós entendermos depois. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Até aqui. Por que até aqui? Porque essa profecia já se foi cumprida. Ela se cumpriu em Cristo Jesus. Após Jesus ter passado ali pelo deserto, ficado 40 dias e 40 noites em jejum e oração, em Lucas, nós vamos ler lá em Lucas, nós vemos que Jesus, ele em Nazaré, ele vai ao sábado na sinagoga e ele é chamado para ler as escrituras de Isaías. E Jesus, ele abre ali e ele lê essa parte. E ele lê somente a parte 2, até a parte 2a, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E ali ele encerra e ele diz: as profecias já se cumpriram. E o povo fica todo assim: como assim? Como se cumpriu? O Messias ainda não veio, né? E aí Jesus, ele se declara que ele é o enviado de Deus e que ali as escrituras se cumpriram. O ano da vingança do Senhor, o Senhor Jesus não fala, porque esse não é o momento. Nós estamos no tempo da graça. O Senhor Jesus, ele não veio para destruir os homens, e sim salvá-los. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando Jesus, ele declara o ano da bondade do Senhor, nós precisamos entender muito bem por que o ano da bondade do Senhor. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem em Gênesis capítulo 3, versículo 7 e depois o versículo 21. Primeiro livro, Gênesis capítulo 3, versículo 7 e depois o 21. Diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui é Adão e Eva. Após terem desobedecido a Deus, comido do fruto que Deus havia proibido, Deus disse para eles que não comessem, no dia em que eles comessem, eles morreriam. E a morte ali era uma morte espiritual. Então, a partir do momento que o homem desobedeceu, ele ficou separado da presença gloriosa de Deus. Ele morreu espiritualmente. E quando nós lemos aqui que eles perceberam que estavam nus, qual a ideia que nós temos? De malícia? Não. Vai muito mais além disso. Talvez a compreensão aqui fique um pouco difícil de nós entendermos. Por quê? Porque nós não temos a compreensão exata. Mas se nós olharmos um pouquinho o que aconteceu com a experiência que Moisés teve em ver a face de Deus, nós teremos uma compreensão melhor sobre esse texto. Mas nós estaremos lendo também o versículo 21 que nós falamos. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então nós vemos aqui o primeiro sacrifício, onde Deus precisa sacrificar um animal para que eles possam ser vestidos ali. Que eles estavam somente eles haviam se coberto com folhas de figueira, né, para cobrir a sua nudez. Mas nós vamos ter uma compreensão melhor sobre isso, lendo agora Êxodo, capítulo 33. Então, depois de Gênesis, vem Êxodo. Êxodo 33, 18 ao 23. Êxodo, capítulo 33, versículo 18 ao 23. 18 ao 23. Então disse Moisés:
peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar, perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Agora nós leremos também o capítulo 34, versículos 5 ao 9. Capítulo 34, versículos 5 ao 9. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Agora nós leremos versículo 29 ao 35 do capítulo 4. 29 ao 35. Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas das alianças nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar-se dele. E ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha lhe dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas eu vou tentar explicar. Quando Adão e Eva, após pecarem, olharam um para o outro e se viram nus, o que realmente eles viram? Se nós vemos aqui Moisés passando 40 dias e 40 noites na presença de Deus, e ele pede assim: Senhor, eu queria tanto ver a tua glória, a tua face, Senhor, me deixa eu ver, Senhor. E Deus fala para ele assim: Moisés, ninguém apareceu para mim, ninguém viu minha face. Se ver minha face, não viverá. Mas eu vou fazer uma coisa: eu vou passar a minha bondade sobre você. Olha só, aqui no texto, se nós olharmos, voltarmos, Deus fala isso, versículo 19, capítulo 33 de Êxodo, versículo 19. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, Senhor. Na verdade, o que aconteceu ali com Moisés?
Moisés, ele pôde ver um pouco da glória de Deus. Deus falou: eu não vou aparecer diante de você, não. Você não vai ver a minha face, porque você não vai suportar a minha glória. Mas eu vou fazer assim: eu vou colocar você aqui nessa montanha, perto de mim, entre a fenda, vou colocar você ali, vou tampar com a minha mão e vou passar toda a minha bondade. E aí eu vou tirar e você verá minhas costas. E você verá toda a glória do Senhor. E ali Moisés, ele passou esses 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Quando ele desceu, o povo estava assustado, apavorado, com medo, porque o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. Sabe o que Adão e Eva, eles viram depois que eles pecaram? Não foi simplesmente a nudez, a malícia, mas eles viram que eles não tinham mais a glória de Deus sobre o corpo deles, sobre a vida deles. Aquele brilho da bondade, da glória de Deus, da majestade do Senhor não estava mais sobre eles. E isso fez eles sentirem uma grande vergonha e um grande medo do que eles fizeram. E eles tentaram se esconder da presença gloriosa de Deus. É isso que o pecado nos faz. Quando nós estamos afastados da presença gloriosa de Deus, nós não queremos mais falar com Deus, nós não conseguimos orar, nós não queremos mais ler a sua palavra, porque temos medo do castigo de Deus. Muitos não gostam nem de ler Apocalipse, porque já vê lá, opa, peraí, se eu ver Apocalipse lá, pode aparecer alguma coisa lá mostrando que eu não vou para o céu. E as pessoas fogem dessa presença gloriosa, dessa bondade de Deus. Vejam só, quando Deus falou: eu vou aparecer para você, Moisés, e ele apareceu mesmo, no capítulo 34, no versículo 5, é o Senhor proclamando o caráter dele, o caráter divino, santo, glorioso de Deus. Qual é o caráter de Deus que Deus proclama aqui? Vamos ler novamente, capítulo 34, versículo 5 ao 7. Então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos amou, que foi misericordioso conosco e entregou o seu Filho Jesus Cristo para ser punido em nosso lugar. Deus, como justo juiz, ele precisa punir o pecador. E Jesus Cristo foi punido em nosso lugar. Deus viu a condição miserável do homem. Deus viu que Adão e Eva ali estavam perderam todo o brilho da glória dele, perderam toda aquela presença gloriosa de Deus na vida deles. Já não havia mais relacionamento, já não havia mais comunhão entre o homem e Deus. E Deus, mesmo assim, ele com tanta bondade, com tanta misericórdia, ele procura uma solução para o homem. E essa solução é Jesus Cristo na nossa vida. Jesus Cristo, ele é o brilho da glória de Deus em nossas vidas. E eu quero convidar os irmãos agora para abrirem em 2 Coríntios, que já foi lido, capítulo 3, 2 Coríntios, Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 7 em diante. 2 Coríntios capítulo 3, versículo
7 em diante. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda mesmo que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, que é a lei ela não veio para salvar, e sim para condenar o homem, mostrar que o homem está debaixo do pecado, mostrar que o homem não tem capacidade nenhuma de ser salvo. Então, repetindo aqui, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, vimos que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos, ou em outra versão, refletimos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Continuando no capítulo 4, versículo 1. Portanto, vimos que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso Evangelho está sendo encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, que é Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos os vasos de barro. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem dentro de você a presença gloriosa de Deus. O Senhor Jesus, o mistério que foi escondido há muito tempo, é que Cristo está em nós. Nós somos o reflexo da glória de Deus. E se nós somos o reflexo da glória de Deus, se Deus tirou toda a nossa miséria e nos deu agora uma nova vida, uma vida espiritual em Cristo Jesus, hoje nós não estamos mais despidos, nós não estamos mais nus,
dessa miséria, dessa vida de pecado. Hoje nós estamos revestidos da glória, da presença gloriosa de Deus. E o que Deus Ele quer de nós? Para nós concluirmos, eu quero deixar o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 ao 16. O último livro, Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 ao 16. Amém? Apocalipse 22, 10 ao 16 diz assim: Então me disse: Não cede as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, talvez na sua versão esteja, suas vestes no sangue do Cordeiro. E assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como está a sua veste espiritual? Como é que está a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Você tem se lavado pelo sangue de Cristo? Você tem realmente buscado a presença de Deus? Você tem feito revisão de vida? Você tem procurado meditar a palavra de Deus de dia e de noite? Tem procurado ter prazer nesse relacionamento com Deus? Porque hoje nós temos livre acesso à presença gloriosa de Deus. Hoje nós podemos entrar na presença do Pai, falar com Ele livremente. Nós podemos ter esse relacionamento com Ele. Mas Ele também quer que a gente aprenda a ouvir. Ele quer que a gente aprenda a ser obediente a Ele. Nós cantamos aqui: reina, Senhor, reina sobre o meu ser, reina sobre a minha vida. Será que Ele realmente está reinando sobre nós? Ou nós temos deixado ser manchados pelo pecado? Temos vivido ainda na imundícia dessa vida, das paixões desse mundo? Que nós possamos refletir. Adão e Eva sentiram uma tristeza muito grande. Não foi pela nudez. Eles sentiram uma tristeza muito grande, porque eles não tinham mais a presença gloriosa de Deus. Nós temos. Não fique desanimado. Nós não conseguimos ver, mas as pessoas que estão lá fora, elas veem o reflexo de Cristo em nós. E elas passam a glorificar a Deus quando nós andamos na presença do Senhor. O que Deus quer da nossa igreja é que nós possamos continuar vivendo em santidade, buscando a face do Senhor. Aviva a tua obra em nós, ó Senhor. Precisamos buscar mais a face do Senhor. Nós tivemos jejum e oração dia 15 e era para buscar a face do Senhor. É uma tristeza muito grande, porque tiveram poucas pessoas, pouquíssimas pessoas estiveram aqui buscando a face do Senhor. Eu creio que a igreja não precisa buscar mais a face do Senhor, e não as mãos do Senhor, somente. Busque a face enquanto é tempo, enquanto Ele está aqui, derramando da sua graça, o ano da bondade do Senhor. Nós estamos ainda no ano da bondade do Senhor. Vai vir o tempo de chegar ao dia da vingança do Senhor. Aí é tarde, não adianta mais.
Que Deus nos abençoe.